qual karma principal guia os seus aprendizados nessa vida? Vamos lá, a gente já inicia aqui, a gente vê que o seu karma é muito familiar. É um karma familiar de instabilidade familiar. Então, assim, pode ter casos até de loucura mesmo na sua família, tá? Então, assim, a gente vê que você provavelmente nasceu ou foi inserido ou inserida num núcleo familiar muito instável. Seja como for, essa instabilidade não existe. Então, assim, não tem estabilidade nenhuma. Então, o seu karma de aprendizado que guia os seus aprendizados nessa vida é a instabilidade familiar, tá? Aqui, como esse karma se manifesta na sua vida atual? Esse karma se manifesta com falta de escuta interior, falta de escuta de si mesmo, de si mesma. Você não se escuta, você se esconde, sabe? Não é se esconde que eu ia falar, gente. Mas é como se você se reprimisse, sabe? Isso se manifesta dessa forma na sua vida. Você é uma pessoa que não se escuta, você é uma pessoa que não tem sabedoria emocional, né? Você não sabe lidar com situações e você acaba se isolando. Você tem o hábito de se isolar demais, tá? Então, se você se isola e se você tem esse problema de karma, se você vê uma instabilidade, principalmente emocional, tá, gente? Na sua família, esse vídeo é pra você. Aí aqui eu perguntei qual é o seu Dharma, tá? Que você tem como propósito desenvolver nessa vida. O seu propósito é se libertar dessas amarras mentais, né? Dessas limitações, se libertar desse medo, se libertar desses bloqueios, dessa instabilidade que você já identificou que existe na sua família. Você precisa se libertar disso. E como que você vai fazer isso? Mentalmente, primeiro, tá? Você precisa se libertar disso. Emocionalmente, você precisa entender a raiz disso e tentar não repetir os mesmos padrões, tá? O seu Dharma é se desenvolver emocionalmente nessa vida. Então, provavelmente, você é uma pessoa que tem muitos problemas emocionais, porque o nosso karma e o nosso dharma, eles andam de mãos dadas, né? E quando estão em desequilíbrio, é um caos completo. Então, assim, como o seu karma é instabilidade familiar, você pode ser uma pessoa que também não consegue viver em relações, uma pessoa que não consegue lidar, né, com estruturas familiares, casamento, filhos e etc. E afins, né? Você é uma pessoa que tem uma dificuldade em lidar com isso. Então você precisa desenvolver o seu Dharma de se libertar dessas amarras, de se libertar desses padrões, tá? Desses medos, dessas amarras que você pode se soltar, tá? E aqui eu perguntei o que você precisa fazer para poder alinhar o seu caminho, né, de evolução. Você precisa literalmente se curar. Você precisa entender e alcançar uma estabilidade emocional e como eu posso falar? Uma maturidade emocional. Você precisa desenvolver a sua capacidade emocional nessa vida, tá? Então, assim, uma das maiores missões que você vai ter nessa vida vai ser se desenvolver emocionalmente. Porque quando você faz isso, você se liberta e liberta outras pessoas, outras gerações. Como eu costumo dizer, tem até um outro oráculo meu que fala sobre isso numa carta, que quando você se cura, você não está curando só a si, você está curando a todo um sistema familiar que veio antes e um sistema familiar que vem depois de você. Então, a cura, ela começa com alguém. Não é um caminho fácil, não é um caminho lindo, florido, não tem como florear isso, tá? É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas é um caminho que é necessário para o seu desenvolvimento espiritual nessa vida. Você precisa se alinhar o seu karma com o seu dharma, senão você vai continuar vindo infinitamente até você aprender o que você precisa aprender. Então eu super recomendo que vocês resolvam o karma de vocês nessa vida e que vocês alinhem, né, o karma com o dharma de vocês. Aqui eu pedi um conselho das cartas, né, sobre a sua jornada espiritual e a sua jornada pessoal. Aqui fala muito sobre você honrar os seus ancestrais, não se isolar
quando as coisas... Não se isole em momentos de crise, sabe? Não se isole quando as coisas ficam difíceis. Pare de se auto-enganar. Pare de se auto-sabotar. Reflita se tem alguma coisa que você está escondendo ou evitando e que precisa ser encarada de frente, sabe? Às vezes a gente até enxerga o problema, a gente só não quer solucionar ele. Então, assim, aqui você precisa honrar a sua ancestralidade, honrar aqueles que vieram antes de você e aqueles que virão depois de você. E pare de se isolar. Pare de se isolar quando as coisas ficam difíceis, porque não é assim que você resolve a sua vida. Você precisa, às vezes, pegar o problema pelo gogó, assim, ó, pela gola da blusa, e falar assim, olha, vamos resolver agora. Entendeu? Vamos resolver agora, porque não pode passar de agora, porque senão depois eu tô, Então vamos resolver agora. Para de fugir, para de se auto-sabotar, de se auto-enganar, de que as coisas são assim mesmo, de que as coisas vão melhorar. Não vão, tá? A cura começa a partir de você. Isso ficou bem claro aqui. E você precisa trabalhar nisso, você precisa se empenhar nisso. Porque aí as coisas vão começar a fluir na sua vida, as coisas vão começar a andar, tá? Então, assim, é um trabalho que vai ser de muito aprendizado, um trabalho árduo, um trabalho difícil, cansativo, mas que vai valer super a pena, tá? Você precisa se movimentar, você precisa, literalmente tirei aqui a carta do carro, você precisa se movimentar e trabalhar isso em você, tá? Você precisa mesmo resolver isso, porque a cura realmente começa a partir de você. Eu sei que é muito difícil ser o ponto de cura de toda uma geração, de toda uma estrutura familiar, não só carnal, tá? Porque quando a gente cura o nosso sistema familiar carnal, a gente também está curando e libertando o nosso sistema familiar espiritual, tá? Então, assim, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu karma, o seu dharma para resolver. Esse é o seu. A instabilidade familiar, a instabilidade mental que existe, né? Tem muitos problemas emocionais nessa família e em você também. Então, pare de se isolar, pare de se auto-sabotar, honre os seus ancestrais, honre a sua vida, tá? E honre a vida que você quer construir para si mesmo ou si mesmo, tá bom, pessoa? Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar tudo com você. Se ressoar com você, beleza, comenta aqui. E se não ressoar, também comenta aqui que você devolve para o universo, que me ajuda muito no engajamento, tá? E os meus vídeos aparecem mais para vocês aqui na For You. E essa leitura, eu tenho essa leitura no meu catálogo, tá? Então, se você quiser fazer uma leitura de karma, para entender melhor a origem do seu karma, qual é o seu dharma, especificamente na sua energia, manda uma mensagem para mim no contato que tá na bio do meu perfil, tá? Que a gente agenda uma leitura só na sua energia, a gente entende o que acontece com você especificamente, tá? Eu também tenho leituras de karma familiar, tenho amoroso também, karma amoroso, porque a gente tem. Tem os seus karmas pessoais, tenho várias leituras lá, dá uma olhadinha no meu catálogo. E é isso, qualquer coisa é só me chamar. Muito axé!